eu queria chamar a sua atenção para a nossa nova série que inicia-se hoje. O título é Abra os Ouvidos, a mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia. Nós vamos estudar então o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. E o meu objetivo é a gente tentar analisar qual foi a mensagem que Cristo deu à sua igreja a partir desse texto. E a gente tentar entender essa mensagem, sobretudo, quanto mais eu tenho estudado esses textos, mais eu tenho descoberto que eles muitas vezes têm sido mal entendido. Inclusive esse, por exemplo, que nós vamos estudar nessa manhã, é um texto que tem dado, normalmente nós pregadores temos dado a ele uma ênfase que na verdade não é a grande ênfase do texto, e a maioria tem perdido exatamente o ensinamento que Jesus quer dar com essas palavras. Então, se eu pudesse fazer aquilo que José Manuel da Conceição, que foi o primeiro, talvez um dos primeiros pastores protestantes da igreja presbiteriana, o que era um padre, fez depois de voltar, pregando novamente, falou: olha, isso aqui eu ensinei errado, agora eu sou um protestante, deixa eu ensinar certo. Talvez a gente pudesse fazer isso com esse texto. E a minha esperança é que a gente possa entender o sentido desse texto e assim poder aplicá-lo às nossas vidas, tá? Então nós teremos 7 sermões, são 7 cartas que Jesus endereça às 7 igrejas da Ásia Menor. Se Deus quiser, talvez um dia a gente pode voltar a Apocalipse para poder estudar o Cristo glorioso, vitorioso, mas aí nos próximos capítulos. O tema de hoje então é: só falta uma coisa. A gente vai perceber que essa igreja é uma igreja que ela recebe vários elogios de Jesus, e Jesus tem apenas uma crítica. E a maneira como ele traz essa crítica mostra que essa era uma única coisa que estava faltando, mas essa coisa era muito importante aos olhos de Jesus. Antes disso, permita-me apenas falar para vocês um pouco sobre esse livro e sobre a estrutura desse livro. Se você abrir no capítulo 1, no versículo de número 19, você vai descobrir que nesse versículo o autor, ele estrutura o livro. Na NVI, esse versículo está apresentado dessa maneira: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Na Ara, é bem parecido, mas talvez traz a maior ideia do que ele está dizendo. Observe, diz: escreve, pois, as coisas que viste, isso é passado, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quando nós olhamos então para esse versículo que estrutura o livro de Apocalipse, nós descobrimos que esse livro é dividido basicamente em 3 partes. A primeira delas é as coisas do passado. Essa é a visão que João tinha tido, e isso você pode observar do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, do versículo 9 até o versículo de número 20. Em seguida, aparecem as coisas presentes, que são exatamente as cartas enviadas às igrejas históricas daquele momento. Então, essas são cartas que deveriam ser lidas e recebidas por aquelas igrejas, e essas cartas, essas igrejas não representam várias dispensações, não, essas igrejas são igrejas históricas que receberam essas cartas, e é endereçada só a 7, não porque existia apenas 7 igrejas naquela região, existia várias igrejas. Isso é um simbolismo. 7 no Apocalipse é o número da perfeição, e Jesus então escolhe 7 igrejas para representar a mensagem que ele tem à sua igreja total. E depois, do capítulo 4 até o capítulo de número 22, encerrando esse livro, são as coisas do futuro. É evidente que essas coisas já aconteciam na época do autor, por isso que a escatologia a gente trabalha a ideia de já e ainda não. São algumas coisas que já são realidades, mas também são coisas que têm uma realidade apenas futura. Bem, a nossa série está exatamente aqui. Nós vamos estudar então as coisas do presente. Bem, quando então João escreveu esse livro, qual era o propósito de João ao escrever esse livro? Bem, João tinha alguns propósitos, e para a nossa série aqui, para essas mensagens que nós vamos ouvir durante todo esse tempo, eu destaquei apenas 3. O primeiro deles é exatamente um propósito que está conectado à ideia de esperança. Aqueles irmãos, eles estão passando por um momento de grande perseguição.
Porque governa nesse tempo Domiciliano, um imperador que era conhecido como o segundo Nero. Alguém que já tinha tomado para si, arrogado para si, o título de Deus e que exigia adoração. E aqueles que não se curvavam às suas leis, às suas ideias, esses eram perseguidos. E cruelmente, muitas vezes, assassinados. Era comum, por exemplo, no tempo de Domiciliano, cristãos serem entregues às feras. Era comum, por exemplo, nesse período, cristãos se virem para iluminar o caminho até a casa do imperador durante a noite, uma espécie de tochas humanas. Então essa igreja está sendo perseguida. O próprio João, ele está preso como fruto dessa perseguição. E essas cartas, e esse livro, na verdade, é escrito para trazer esperança a esse povo que está sendo perseguido. Mas não apenas esperança, é também, através dessa mensagem de esperança, trazer consolo àqueles que estão sofrendo. E o consolo vem, vocês podem ver, no fato de que Jesus é aquele que venceu todas as coisas. A mensagem do Apocalipse é: Cristo venceu e nós venceremos com ele. Cristo é o Cordeiro, mas que agora tem um aspecto de leão. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é aquele que está presente no meio da igreja. Por essa razão que um dos versículos mais conhecidos de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8, se lê assim: eu sou o Alfa e o Ômega. A palavra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última letra do alfabeto grego. Isso para mostrar que Jesus estava no início da história e ele também estará no final da história. Ele é aquele que é o início e é o fim. A história tem uma meta, a história tem um propósito, e esse propósito passa pela pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas olha que coisa interessante, porque normalmente a gente para aí na leitura do versículo. Mas olha o que ele diz: diz o Senhor Deus, e o versículo continua: o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Observe que aí há uma mudança proposital da ideia de tempo. Normalmente, quando nós vamos falar de alguma coisa, nós descrevemos através de terminologias de passado, presente e futuro. Nós dizemos o que a pessoa era, o que ela é e o que ela haverá de ser. Só que Jesus propositalmente muda a ordem. Ele não diz que ele era, ele não diz que ele é, e ele não diz que ele será. Observe que ele muda essa ordem dizendo o que é. Ele começa pelo presente e não pelo passado. Ele diz o que é, o que era e o que haverá de vir, o Todo-Poderoso. Isso para mostrar que Jesus Cristo, ele está presente no meio da sua igreja. Que ele não é alguém que foi para o Pai e agora está distante. Não! O consolo vem pelo fato de que Jesus está no meio da igreja. Por isso que o versículo 1 do capítulo de número 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ou seja, ele é aquele que está no meio da igreja, ele é aquele que anda na igreja, ele é aquele que conhece a igreja. Por isso que ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu estou presente, eu estou aqui com vocês. E para mostrar que de fato ele não é apenas aquele que está presente, ele não é apenas imanente, mas ele também é transcendente, ele é todo poderoso. João vai usar uma expressão muito importante que na nossa Bíblia é traduzida como a ideia de conservar. Ele diz que conserva na sua mão a sua própria igreja. E há 2 maneiras de você segurar uma coisa. Você pode segurar uma coisa com a sua mão aberta e qualquer tapa pode tirar isso da sua mão. Ou se o objeto é leve, até mesmo um vento pode tirar isso da sua mão. Mas você pode pegar uma coisa, segurar na sua mão, mas quando sua mão cobre essa coisa. E aí o que Jesus está dizendo, e João usa a palavra aqui para isso, é exatamente isso. Ele não apenas tem a igreja nas suas mãos, mas é alguma coisa que ele tem e ele segura a sua igreja, os seus dedos cobrem a sua igreja, de tal maneira que ele tem de forma muito firme a igreja nas suas mãos, e ninguém pode tirar isso das suas mãos. É como se ele estivesse dizendo: vocês acham que a vida de vocês está entregue na mão desse imperador cruel? Não,
É eu que conduzo a história. Eu que governo a história. Por isso que no capítulo de número 5, é apresentado Jesus Cristo como sendo o grande rei. Aquele que recebe da mão do Pai o livro. E ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Essas mensagens, então, apresentadas no livro de Apocalipse, é a fim de trazer não apenas esperança ao povo, mas também trazer consolo de um Jesus que está presente, de um Jesus que governa a história. E, na verdade, todos os inimigos do reino de Deus nada mais são do que instrumentos na mão do próprio Cristo para poder cumprir o seu propósito eterno. Mas não apenas isso, há um terceiro propósito, e a mensagem de hoje ela está exatamente dentro desse propósito, que é exatamente exortar os desanimados. Alguns estavam desanimados, alguns já tinham esquecido algumas coisas, porque essas igrejas já fazem parte de uma segunda geração. O apóstolo Paulo já tinha estado nesse lugar, já tinha pregado o evangelho nesse lugar, o evangelho já tinha sido conhecido por essas pessoas, eles já conheciam a Jesus, mas agora tempo se passou, uma nova geração surgiu. E essa nova geração, muitos desses irmãos, por causa da perseguição, por causa das lutas, eles estão desanimados. E essas cartas então visam exortá-los para que possam novamente serem animados para seguirem no reino de Deus. E a igreja de Éfeso é uma das igrejas que recebe uma palavra de exortação. Para essas 7 igrejas, 5 delas recebem uma palavra de exortação. E a igreja de Éfeso é uma delas. E é curioso que essa é uma igreja que tem várias virtudes. E é para isso que eu queria chamar a sua atenção. Porque Jesus disse que falta uma coisa nessa igreja. Mas antes de dizer o que falta nessa igreja, ele fala do que essa igreja tinha de muito bom. Observe comigo, por favor, versículo de número 2 até o versículo de número 3. Eu queria que todos juntos lessem comigo, versículo 2 até o versículo de número 10. Apocalipse capítulo de número 2. E todos juntos, na versão, se você tem a versão NVI, por favor, versículo de número 2 e versículo de número 3. Vamos lá? Conheço. Observe vocês o quanto de coisa boa Jesus diz sobre essa igreja. Ele diz, olha, eu sei das suas obras, eu conheço as suas obras. E aí ele começa a elencar, trazer alguns elogios para essa igreja. E o primeiro deles é que essa é uma igreja extremamente dedicada. Para mostrar essa profunda dedicação, ele descreve o trabalho desses irmãos como sendo um trabalho árduo. Isso sublinha a profundidade, o grau da força do serviço prestado ao Senhor. A palavra usada aqui significa alguém que faz um serviço, alguém que presta um serviço a ponto de desgastar-se naquilo que faz. A ideia de árduo aqui é alguém que de fato transpira em prol de alguma coisa. É alguém que no final do dia está à exaustão pelo que fez durante todo aquele dia. E aí João então, para descrever a obra dessa igreja, escolhe essa palavra, diz, olha, eu sei, Jesus Cristo diz, do trabalho árduo que vocês estão desenvolvendo. O quanto vocês têm transpirado por essa obra. Não apenas isso, é dito também que Jesus, sobre essa igreja, que Jesus conhece a sua obra e que essa igreja é uma verdadeira guardiã da fé. Os presbíteros guardaram a fé dessa igreja, ou seja, a doutrina, e protegeram essa igreja dos falsos profetas. Observe vocês que lá em Apocalipse, ou melhor, lá em Atos, capítulo de número 1, e também do versículo de número 29 até o versículo de número 31, conta a história da estadia de Paulo ali nesse lugar. Paulo reúne os presbíteros, ele está em uma cidade próxima, ele chama os presbíteros para que pudessem vir para perto dele, e ele exorta esses presbíteros a permanecerem firmes na fé. E ele diz a esses presbíteros, olha, eu vou deixar vocês, eu vou passar o bastão, e quando eu fizer isso, eu queria pedir uma coisa a vocês, que vocês guardassem a fé.
Que vocês protegessem a igreja dos falsos mestres que sempre estão à volta da igreja, daqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E é nos dito então que essa igreja, ela consegue identificar aqueles que tomam para si o título de apóstolo, mas que não são apóstolos, e eles são guardiões da fé. Por isso que essa igreja, ela não é uma igreja que tem heresia. Não foi um lugar onde os falsos profetas acharam um espaço. Essa igreja também, lá em um comentário já tardio, no versículo de número 6, Jesus diz que ele tem ainda a favor deles o fato de que eles odeiam as práticas dos nicolaítas. Esse grupo também herege, que ensinavam a libertinagem, que dizia que era possível sim ter uma espécie de sincretismo, que era contra a moralidade cristã como estabelecida nas Escrituras. E Jesus diz, olha, eu tenho a favor de vocês, porque vocês não permitiram que isso entrasse na igreja. Apenas de passagem, como nota de rodapé, aqui a gente vê a necessidade, a importância de igreja ter boa liderança, de uma igreja ter bons presbíteros. Porque eles são exatamente os guardiões da fé. Eles são aqueles que dizem, olha pastor, essa ideia não está muito bem, você tem que parar de pregar essas coisas. E quando um conselho não desempenha o seu papel de conselho, as heresias entram na igreja. Mas esse não é um problema dessa igreja. Essa é uma igreja firme doutrinariamente. Observe também que essa é uma igreja que está perseverando. Eles estão suportando as provas. Eles vencem os obstáculos em nome de Jesus. E aí quando você olha para a realidade dessa região, aqui não é um lugar fácil de ser crente. Aqui está nesse lugar um dos maiores templos daquela época, que trazia o culto à deusa Diana, hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui está um lugar onde o paganismo é muito forte, o sincretismo é muito forte. Mas mesmo diante dessas lutas, desses desafios, essa igreja permanece firme. Essa igreja permanece firme. Então, Jesus dá alguns elogios a essa igreja. O primeiro deles, então, é que essa igreja é uma igreja dedicada. É que essa igreja é uma igreja guardiã da fé. É que essa é uma igreja que persevera em nome de Jesus. Porém, Jesus diz uma coisa. E o que ele diz é, eu tenho porém contra você, que abandonou o seu primeiro amor. O que eles estão então abandonando é algo sério aos olhos de Jesus. O que eles deixaram para trás é algo fundamental. E por que isso é algo tão fundamental aos olhos de Jesus? A seriedade disso para Jesus é grande e é evidenciada na maneira como Jesus trata a questão. Primeiro, a ameaça que ele faz. Ele diz, olha, eu vou tirar os seus privilégios e na verdade eu vou arrancar vocês da onde vocês estão. A segunda coisa é exatamente uma mensagem muito dura diante de uma igreja tão boa. Porque olhe para os pontos positivos dessa igreja. É uma igreja que guarda a doutrina. É uma igreja que é firme na fé. É uma igreja que está trabalhando, se dedicando. É uma igreja que persevera. Mesmo diante das lutas, das provas, das perseguições, o imperador está em cima, mas a igreja continua. Bem, por que uma palavra tão dura para uma igreja tão abençoada? Então isso é algo muito importante para Jesus. Agora a pergunta a ser feita é exatamente essa. O que eles abandonaram? O que eles deixaram para trás? E é aqui que eu acho que a interpretação desse texto tem sido, eu acho que fora do propósito do autor. E eu só realmente entendi isso essa semana, estudando de forma mais profunda esse texto. Porque a maioria dos pregadores, inclusive dos comentaristas, eles dizem que a primeira coisa que Jesus está combatendo aqui é porque esses irmãos, eles abandonaram o primeiro amor por Cristo. E a mensagem então de Jesus aqui seria, olha, essa é uma igreja que não tem mais a devoção pelo Senhor que tinha anteriormente. Essa é uma igreja que é como uma espécie de esposa, que não trai o marido, que é fiel ao marido, mas já não demonstra mais o amor que tinha no passado. Aqui Jesus então está combatendo essa falta de amor, de devoção pela pessoa de Cristo. Outros vão dizer no mesmo caminho que a ênfase aqui não é apenas o amor a Cristo, mas até mesmo o amor aos irmãos. Eles continuam defendendo a doutrina, eles continuam firmes, mas eles já não se amam como deveriam amar.
Outros ainda vão dizer que é o amor pelas Escrituras. Eles já não têm mais o apego à revelação, à palavra de Deus. Outros vão dizer ainda que é um amor que foi deixado para trás pelas coisas de Deus. Que a igreja agora já está fria, já está distante do Senhor, já não vive a mesma santidade de outrora. Agora observe que Jesus, parece que a mensagem de Jesus de elogio é exatamente contrária a essas coisas. Porque essa é uma igreja que ainda continua trabalhando firme. Essa é uma igreja que ainda continua moralmente santa. Essa é uma igreja que continua perseverando. E se a igreja de Atos perseverava lá no passado, e a perseverança é nos dita lá em algumas coisas como oração, como dedicação, como culto ao Senhor, então é possível que eles estão perseverando também nessas coisas. Então, o que eles deixaram de lado que é tão importante para Jesus? O que eles deixaram de lado que é tão importante para Jesus? Foi um comentarista que eu li essa semana que abriu meus olhos para entender esse texto, sobretudo dentro do seu contexto. E quando nós olhamos então para a maneira como essa igreja foi plantada, e nós vimos isso na liturgia, quando nós olhamos para a maneira como Jesus se apresenta a essa igreja, como a gente vê no versículo de número 1, a gente então começa a entender o que eles deixaram para trás. Uma das coisas que eu aprendi nessa semana é que a maneira como Jesus se apresenta inicialmente à sua igreja, ou a cada uma dessas igrejas, é uma maneira contextual. O que isso quer dizer? É que ele se apresenta exatamente diante de um ponto importante daquela igreja. Vamos ao versículo de número 1. Veja como ele se apresenta. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e que anda entre os 7 candelabros ou candeeiros. Jesus então é apresentado aqui como aquele que está presente no meio dos luzeiros. Quando Jesus vai falar com essa igreja, a ameaça de Jesus é que ele vai tirar exatamente esse luzeiro. Por quê? O que eles deixaram então para trás? Eles tinham deixado então para trás exatamente aquele amor zeloso pela missão de testemunhar Cristo para o mundo. Então preste atenção, a igreja de Éfeso foi uma igreja que foi plantada como a luz da Ásia. A igreja de Éfeso foi uma igreja que nasceu para ser luz para as nações. E a gente viu isso na liturgia. Eu queria então que você levasse os seus olhos novamente para a liturgia. No primeiro texto de Atos, capítulo de número 19, versículo de número 10, fala exatamente isso, como Paulo continuou a pregar o evangelho naquele lugar, como Paulo continuou a ensinar os valores do reino naquele lugar, apresentar a Cristo, a luz do mundo naquele lugar. E é nos dito então que esse evangelho se espalhou pela província da Ásia, e todos eles ouviram a palavra de Deus. A base missionária de Paulo foi exatamente essa igreja. E eles pregavam o evangelho, eles ensinavam o evangelho, eles eram o luzeiro daquela região. Agora, o tempo passou, e o que aconteceu? Essa igreja já não tem mais o zelo, o amor zeloso pela missão de testemunhar a Cristo no mundo. Bem, então o que isso tem a dizer? A gente chega então às nossas palavras finais para esse sermão. E a primeira delas é exatamente essa aqui. A quem é muito é dado, muito será cobrado. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina. Por que uma igreja tão boa como essa é cobrada de uma maneira tão severa por Jesus? Afinal, tinha tanta coisa boa, faltava apenas uma. Porque essa coisa era muito importante, porque esses irmãos receberam coisas extraordinárias. Se você ler o que aconteceu na igreja de Éfeso, você vai descobrir que houve nessa região um verdadeiro avivamento. E quando há avivamento, há Deus dotando a sua igreja de forma extraordinária. Esses irmãos viram coisas que outros irmãos não tiveram a oportunidade de ver. Pessoas que foram curadas, transformadas de uma maneira sobrenatural.
Os apóstolos fizeram sinais e maravilhas no meio desse povo, que talvez em nenhum outro lugar eles fizeram como fizeram na igreja de Éfeso. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela igreja, e eles foram ali batizados com o Espírito Santo e dotados com o Espírito Santo, conheceram a Jesus, e muitos dons e talentos foram derramados sobre a vida daquela igreja. E agora, eles têm o potencial de serem luz para as nações. E o que eles estão fazendo com tudo isso? Nada. Nada. Agora preste atenção, porque isso tem muita coisa a ver com a gente. Eu confesso a vocês que na segunda-feira, quando eu comecei a estudar esse texto e perceber a mensagem desse texto nesse sentido, eu fiquei apavorado. Eu perdi o sono e eu espero que isso também leve você a fazer o mesmo. Porque Deus tem sido bondoso para com essa igreja. Deus tem sido bondoso em nos dotar para o serviço do seu reino. Deus resolveu reunir gente que tem capacidade, dons e talentos em um mesmo lugar. E agora deu um potencial a essa igreja extraordinário para ser luz para as nações. E eu fiquei pensando, o que a gente está fazendo com tudo isso? Eu fiquei a pensar essa semana, o que a gente está fazendo com todo esse entendimento do Evangelho que nós temos tido? A maneira como nós temos entendido a pessoa de Cristo, a sua obra e o seu reino. A maneira como Ele tem nos ensinado. A maneira como Ele tem aberto a nossa mente para entender o Evangelho como algo que deve permear todas as esferas da nossa vida. A maneira como a gente já foi ensinado sobre fé e trabalho. A maneira como a gente já foi ensinado sobre como criar os nossos filhos. A maneira como a gente já foi ensinado como viver na igreja, mas também viver no mundo. Eu comecei a pensar uma série de coisas que nós já aprendemos, e eu fiz essa análise só olhando, só imaginando, só lembrando das séries passadas que eu estava aqui presente. E o tanto de coisa que Deus ensinou para a gente. E eu fiquei pensando, o que a gente está fazendo com isso? E eu queria que você entendesse isso de forma pessoal. Eu não queria que você ouvisse essa mensagem no aspecto coletivo, nós igreja, não. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você se perguntasse nessa manhã, o que você está fazendo com tanta luz que está vindo na sua mente? Com tanto entendimento do Evangelho. Bem, se você diz assim, olha, isso tem me ajudado a dar aula aqui na escola dominical, isso tem feito fazer isso e aquilo, que é coisa só interna, então Jesus tem uma coisa contra nós. Se isso não está redundando para que a gente seja luz no mundo, luz para as nações, então Jesus tem alguma coisa contra a gente. Porque aqui está uma igreja. Observe essa igreja. Aqui está uma igreja que tem todas essas coisas. Aqui está uma igreja que foi extremamente abençoada. Aqui está a igreja que é a terceira igreja mais importante daquela região, perdendo apenas para Jerusalém e Antioquia. Aqui está uma igreja que foi pastoreada por Paulo durante longos anos. Aqui está uma igreja que recebeu o discípulo de Paulo mais próximo, Timóteo, como um pastor. Aqui está uma igreja que teve o próprio João como um pastor, como alguém, como um apóstolo, antes de ser exilado. Aqui está alguém que recebeu muitas coisas. William Black diz que há muito poucos lugares que demonstram de maneira mais clara o poder do Evangelho para conquistar os corações dos homens e transformar a cidade como Éfeso. Deus deu muita coisa para essa igreja. E agora Ele vem, Ele conhece a sua igreja, Ele está exatamente no meio da sua igreja e Ele faz alguns elogios para essa igreja. Ele diz, olha, eu admiro a maneira como vocês defendem a fé. Eu admiro a maneira como vocês são doutrinariamente sólidos. Olha, eu admiro a maneira como vocês estão vivendo, buscando viver a moralidade cristã. Ele diz, olha, eu admiro como vocês estão rejeitando os falsos profetas, os falsos ensinos.
Aqueles que dizem que são apóstolos e não são, aqueles que apresentam a teologia da prosperidade, mas que vocês sabem que não são dessa maneira. Aqueles que estão pregando aquilo que não é o evangelho, e vocês têm rejeitado, e eu admiro isso. Eu admiro como vocês vêm aqui todo domingo, monta, desmonta essas coisas, como vocês estão se desgastando, vocês estão suando. Eu admiro a maneira como vocês têm conduzido essa igreja. Mas Jesus diz, se isso não redunda para ser luz para as nações, então eu tenho uma coisa contra ti. Uma coisa está faltando, ser luz para as nações. E Jesus é duro na sua mensagem. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. E isso traz tremor ao meu coração. Isso traz temor ao meu coração. Isso traz angústia à minha alma. Porque se Deus tem sido bondoso para conosco, a gente tem que servi-lo ainda melhor. Mas há uma segunda coisa também que esse texto diz. E essa segunda coisa é que se uma comunidade deixa de ser luz, perdeu-se então o sentido de ser igreja. É duro, eu sei. Mas essa é a mensagem de Jesus. Em termos modernos, é como ele estivesse dizendo assim, eu vou arrancar o bocal da casa de vocês. Eu vou tirar todos os fios, toda a fiação. Porque se não há nenhuma luz acesa, para que isso? Para que interruptores se não há luz acesa? Então eu vou arrancar todas essas coisas. Pegue sua liturgia. Veja Mateus capítulo de número 5. Quando Jesus escreveu essas palavras, ele estava ali próximo ao Mar da Galileia. Menos de 160 quilômetros ao sul estava o Rio Jordão. O Rio Jordão corria para um outro mar, que é conhecido como Mar Morto. E Jesus conhece muito daquela região. Perto do Mar Morto havia um grupo de religiosos chamado essênios, e ele se auto-intitulava como os Filhos da Luz. Era uma comunidade monástica que havia naquele lugar. Jesus está com seus discípulos e a multidão, com esse pano de fundo na mente, ele diz essas palavras. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quem conhece a região do Mar Morto sabe que enquanto você caminha, você pisa em sal. Porque o Mar Morto tem um número enorme de sal. É o lugar onde tem o maior número de sal. É tanto que você não mergulha, você flutua. E todo mundo sabe que naquela região, enquanto você anda, você pisa em sal. E Jesus diz, o sal serve para dar sabor e preservar. Mas se ele não cumpre a sua função, para que então serve isso? E ele continua, agora tomando como um pano de fundo aquilo que está ao seu lado. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ele diz. Não se pode esconder uma cidade, melhor dizendo, construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, escondida, debaixo de uma mesa. Ele diz, não, ao contrário. Coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifique ao Pai de vocês, que está nos céus. Ele diz, vocês são o sal da terra, por isso vocês precisam agir assim. Vocês são a luz do mundo, por isso vocês precisam agir assim. Qual a mensagem então de Jesus? A mensagem de Jesus é que essa igreja tinha muita coisa, mas faltava uma única coisa.
E essa coisa era exatamente o amor zeloso pela missão de Cristo. Eles precisavam ser luz do mundo porque eles foram plantados para ser isso. Agora eles estão ali, eles estão se dedicando também, mas eles perderam o aspecto da missão de Cristo. E se não existe o conceito de missão, se o nosso maior desejo não é fazer Cristo ser glorificado, em todos os lugares não faz sentido ser igreja. Por isso que o lema dessa igreja é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Não para apenas em conhecer a Cristo. Eu louvo que a gente tem buscado cada vez mais conhecer a Cristo. E eu louvo o quanto a gente já tem buscado também fazê-lo conhecido. E a minha mensagem nessa manhã é que a gente continue perseverando nisso ainda mais. Que a gente jamais perca a ideia do nosso alvo missionário. E você, de forma pessoal, que você não perca isso de mente. E talvez aqui, finalmente, possa ter uma pergunta de diagnóstico. Qual foi a última vez que você foi instrumento de Deus para levar a luz do brilho celeste a um coração que se encontra em trevas? Qual foi a última vez que você agiu como um missionário? Porque todo coração com Cristo é um missionário e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Qual foi a última vez que você agiu como agente da missão? Qual foi a última vez que você proclamou o evangelho de maneira que ele se espalhou onde você trabalha, onde você estuda, onde você está presente? Se você não tem feito isso, então Jesus tem uma coisa contra você. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela mensagem de exortação de Cristo Jesus, teu Filho. Pela maneira como ele nos desperta mais uma vez para atentarmos para a nossa obra missionária. Nós te agradecemos como o Senhor tem sido bondoso para conosco, nos ajudando a entender o Evangelho. Como o teu Espírito Santo tem trabalhado nas nossas mentes, de maneira que nós podemos ouvir a tua palavra, entender a tua palavra. Nós te louvamos pela maneira como o Senhor tem ensinado essa igreja a ser dedicada no ensino. Nós te louvamos pela maneira como tantos de nós aqui temos dedicado a nossa vida ao teu reino. Temos transpirado em prol do teu reino. Nós te louvamos pelos nossos irmãos presbíteros que têm sido guardiões também da nossa fé, da sã doutrina. Têm se preocupado em ter uma igreja teologicamente sadia, doutrinariamente firme. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pela maneira como o Senhor tem feito nos perseverar a despeito das dificuldades do dia a dia. Mas nós te pedimos também, Pai, que o Senhor nos desperte para amarmos zelosamente a missão. Que essa igreja seja de fato luz para as nações. Que essa igreja continue tendo uma visão missionária, a fim de que Cristo seja conhecido em todos os lugares e assim o seu nome seja glorificado. Nós queremos vê-lo sendo adorado por um coral composto de pessoas de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as raças, de todas as nações. Usa-nos como instrumentos para isso, em nome de Jesus. Amém.